Fala, meus discípulos. Vocês estão bom? Então, tá bom. Então, vamos começar a fazer a resolução do exercício 8, que fala o seguinte: determine as potências simplificando o resultado quando possível, tá? Então, vamos fazer isso. Pede o enunciado. Manda, a gente obedece. Então, no exercício A, a gente tem raiz quadrada de 7 elevado a 6, tá? Então, aqui, ó, o meu índice é 2, ele está invisível aqui, ó, mas existe um índice 2 ali, tá? Por que que eu estou falando isso? Porque perceba que eu tenho uma potência e um índice par. Então, eu consigo fazer a simplificação de índice e expoente, beleza? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, o meu expoente e o meu índice e vou fazer a divisão por 2, tá? No caso, o meu expoente aqui é o 6 dividido por 2. O meu índice é o 2 que eu acabei de colocar ali em vermelho, dividido por 2, tá? Porque eu consigo fazer essa simplificação, tá? Se eu pegar o meu índice, que é 2 dividido por 2, vai ficar um, tá? Então, 2 dividido por 2 dá um, significa que eu vou ter índice um. Porém, raiz não tem índice um. Raiz é índice 2 para cima, tá? Então, o que que eu faço quando eu tenho índice um? No meu caso ali, apareceu o índice um. Quando você faz uma simplificação de índice e o índice resulta em um, significa que o símbolo de radical deixa de existir nessa conta, tá? Significa que deixou de ser uma raiz, tá? Então, o índice um ali significa que o radical desapareceu, beleza? Então, se não vai ter mais o radical, vai ter o radicando, que agora não vai ter mais esse nome, porque se não tem mais raiz, ele não é mais radicando. Mas o 7 continua existindo. Então, o 7 continua lá, beleza? E 6 dividido por 2 dá 3. Então, vai ficar um 3 aqui. Se você quiser colocar o parênteses aqui, pode pôr, não vai interferir em nada, beleza? Já tirei ele, porque como ele não vai influenciar no meu resultado final, eu já optei em nem colocar ele aí. Beleza? Então, raiz quadrada de 7 elevado à sexta é a mesma coisa que 7 ao cubo, tá? E já acabou o exercício. Então, 7 ao cubo já é uma resposta válida, tá? Então, resposta final, raiz quadrada de 7 elevado a 6 é 3 ao cubo, tá? Se você quiser continuar aqui e calcular 7 ao cubo, não tem problema algum, tá? Se você fizer 7 ao cubo, vai dar 343. Mas se você deixar lá como 7 ao cubo, já é uma resposta válida. Beleza? Tranquilo? Vamos agora então para o nosso exercício B. No exercício B eu tenho 2 vezes raiz quarta de 5 ao quadrado, tudo isso elevado à quarta. Ou seja, como eu acabei de falar, tudo isso está elevado à quarta potência. Então eu vou ter que pegar todo mundo aqui e elevar a potência 4. Beleza? Então, ó, eu vou fazer essa passagem aqui fazendo exatamente isso. Então, o 2 está elevado à quarta, vezes raiz quarta. Eu já vou resolver o 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado é 25, elevado à quarta. Ô, Geva, por que a potência quarta está lá dentro da raiz e não no lado de fora? Porque existe uma propriedade que, quando eu estou trabalhando com potência, eu posso colocar a potência no lado de fora da raiz ou no lado de dentro da raiz, lá no meu radicando, que vai ser meio que equivalente, tá? Então, ao invés de eu colocar um parênteses na raiz quarta e colocar a potência quarta no lado de fora, eu já joguei essa potência quarta dentro da raiz, lá no meu radicando, para ficar uma notação mais simplificada, tá? Mas se você quiser escrever dessa forma aqui, ó, que eu estou fazendo aqui embaixo, ó, raiz quarta de 25, tudo isso elevado à quarta, também está certo, tá? Só que eu já preferi já colocar essa potência quarta lá dentro da minha raiz, beleza? É só uma questão de gosto de notação, tá? Erro muito comum que acontece nesse tipo de exercício aqui, tá, pessoal? Que não pode acontecer. É cancelar esse 4 com esse daqui e ficar 2 vezes 5 ao quadrado, tá? Não pode fazer isso, tá? Porque todo mundo que está dentro do parênteses está elevado à potência 4, tá?
Então, significa que esse 2 aqui também está elevado à potência 4, tá? Então, fazer aquele cancelamento ali que eu fiz aqui em cima é errado, tá? Então, não pode estar fazendo o cancelamento do jeito que eu mostrei lá, beleza? Uma vez que eu falei isso, vamos continuar aqui com o exercício, tá? Agora eu tenho 2 elevado à quarta vezes raiz quarta de 25 à quarta. Agora sim eu posso fazer o cancelamento desse 4 com esse 4 aqui. Por quê? Essa potência 4 aqui só está na raiz quarta. Então, agora sim eu posso fazer esse cancelamento, tá? E o 2 à quarta eu só vou resolver o 2 à quarta, tá? Então, vou aqui para a linha de baixo aqui, para não ficar apertado. 2 à quarta é 16, vezes o 25 que sobrou, beleza? E agora é só multiplicar aqui. 16 vezes 25, 400. Resposta final, tá? Então, duas vezes raiz quarta de 5 ao quadrado elevado à quarta é 400. Tranquilo? Beleza? Então, exercício C. No exercício C acontece algo similar que aconteceu aqui no exercício B, tá? Eu tenho duas vezes raiz sétima de 4 ao quadrado, tudo isso elevado a 5. Então eu não posso, nesse caso aqui nem tem como, né, fazer a simplificação de 5 com 7 apenas. Por quê? Porque tudo está elevado à potência 5, tá? Então eu vou ter que seguir mais ou menos os mesmos procedimentos que eu fiz ali no exercício B, tá? Então, ó, vai ficar aqui 2 elevado à quinta vezes raiz, raiz sétima. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para não ficar tudo igual. Eu vou fazer assim, ó, 4 ao quadrado, tudo isso elevado a 5, beleza? Então eu coloquei o 4 ao quadrado dentro de um parênteses e coloquei o 5 como potência de potência, beleza? Só para não ficar muito parecido com o que a gente já acabou de fazer ali. O que que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa potência de potência que apareceu aqui. E vou resolver o 5, o 2 elevado a 5, tá? 2 elevado a 5 é 32. Então vai ficar 32 aqui. Vezes raiz sétima de 4 elevado a 2 vezes 5, 10. Beleza. Ah, tem mais uma coisa que eu consigo fazer aqui nesse exercício, tá? O 4 eu consigo baixar ele, eu consigo escrever ele na forma de potência. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu vou estar reescrevendo daqui, só que no lugar do 4, eu vou escrever 2 ao quadrado. Então, vai ficar 32 vezes raiz sétima de 2 ao quadrado. O 2 ao quadrado é o nosso 4, e o 4 está elevado a 10. Então, eu vou fazer elevado a 10 aqui. De novo, potência de potência. Vou resolver essa potência de potência. Então, vai ficar 32 raiz sétima de 2 elevado a 2 vezes 10, 20. Geva, por que que você fez tudo isso? Para eu deixar na minha potência aqui de base menor, para eu não ter que ficar fatorando no final, tá? E o principal, isso daqui já está na minha forma fatorada, beleza? Qual é a vantagem de eu ter o meu radicando aqui na forma fatorada? Que eu já sei exatamente quantos números 2 existem dentro da minha raiz. Existem 20 números 2 dentro da minha raiz. Então, com 20, eu consigo fazer grupinhos de 7, correto? Então, se eu consigo fazer grupinhos de 7, eu consigo simplificar isso daqui. Quantos grupinhos de 7 eu consigo fazer aqui dentro da minha raiz? Dois grupinhos de 7. Quer ver só? Então vamos lá.
vai ficar, vou fazer aqui na linha de baixo para não ficar apertado. Vai ficar 32 raiz sétima de 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 7, ó. 7 com 7, 14, certo? 14 para chegar no 20, falta 6. Então, 2 a sexta. Então, eu consegui aqui fazer dois grupinhos de 7. Cada grupinho desse aqui de 7 sai da minha raiz, e quando ele sai da minha raiz, ele perde a potência. Então, vai ficar como isso daqui, ó? Vai ficar 32 vezes o 2 que saiu, vezes o outro 2 que saiu, vezes raiz sétima de 2 a sexta. Beleza? Agora é só multiplicar todo mundo aqui, ó. 32 vezes 2 dá 64. 64 vezes 2 dá 128. Então, 32 vezes 2 vezes 2 é 128. Raiz sétima de 2 a sexta, tá? 6 é menor do que 7, então não tem como fazer mais grupinhos aqui. Então, resposta final para o meu exercício, 128, raiz sétima de 2 a sexta. Beleza? Ah, Eugênio, eu quero resolver essa potência 6. Eu posso? Pode. Preciso? Não. Tá? Então, eu vou deixar a minha resposta final na forma fatorada. Lembre-se que a forma fatorada é mais fácil de você visualizar se você já fez a simplificação ou não. Tá? Eu vou deixar a minha resposta final assim: 128, raiz sétima de 2 a 6. Beleza, pessoal? Então, exercício 8 feito, exercício concluído. Então, até a próxima.